Feliz sábado. Vocês já ouviram aquele ditado, the elephant in the room? O elefante no quarto? Hoje o elefante está na minha cara, então eu vou explicar, tá bom? Na quarta-feira de manhã, eu gosto de acordar e fazer exercícios. E aí eu fui lá, como sempre, de manhãzinha. Tá dando? Good? Ok. Então eu cheguei lá em casa, quem já foi, nós temos um shed, né, com todos os equipamentos de fazer exercício. E eu tava, como sempre, ajeitando as coisas, colocando as máquinas. E teve um movimento que pediu para fazer com cable. Sabe qual que é o cable? Aquele que você tem de 20, 30, 40, 50 pounds. E foi leseira da minha parte, tá bom? Então, normalmente, eu prendo ele, esses termos eu não sei falar em português, tá? O squat rack, onde você põe o peso nas costas e faz agachamento. E tem várias bolinhas para você enfiar coisas. E em vez de eu pegar esse cable e simplesmente dar a volta e fazer aquilo que eu tinha que fazer, o nome desse exercício é chamado face pulls. Imagina, né? Foi bem na minha cara mesmo. Então, eu segurei assim e eu era para puxar aquele cable para a minha cara. Mas aí é onde vem a leseira. Em vez de eu só colocar naquela barra, eu decidi, que legal esse pino. Aí eu peguei esse pino e normalmente eu atravesso as coisas nesse pino, mas esse pino é para você colocar outra coisa em cima para fazer dips, qualquer coisa menos aquilo que eu fiz, tá bom? E aí, normalmente ele tá embaixo, então se eu puxar, ele tá wedged lá dentro, ele tá enganchado. Mas dessa vez eu coloquei na minha frente, enfiei o cables, e aí eu tava fazendo um set de warm-up, né, com peso mais leve, mas quando eu coloquei os 50 e eu fui para trás assim, né, para fazer mais peso, que eu queria ser bem forte, né, e aí quando eu puxei, veio com tudo esse negócio de metal, um removable peg, né, olha o nome tá dizendo, vai sair, Amanda, removable peg bem na minha testa, e eu voei para trás. Graças a bom Deus que não veio nessa direção, veio nessa parte laranja. E aí, quando eu voei pra trás, falei, ai, que dor de cabeça, né? E aí, quando eu coloquei a mão, que eu vi, aí, tava um crime scene, né? Tinha sangue pra todo lugar. Aí, se você conhece meu marido, você pensa, por que você... A minha mãe e o Renê não vai gostar dessa versão da história, mas quem tá pregando hoje sou eu. Então, se vocês quiserem usar a versão deles, depois você ligue pra eles. Na minha versão da história, eu pensei, se eu ligar pro Renê, cabeça de engenheiro, ele vai fazer tanta pergunta que eu vou morrer aqui nesse chão. Falei, então é melhor colocar minha mão na cara e lá vai eu andando lá pra casa. Quando eu chego lá, tá os três, o Renê, o River e o Reed, sentadinho, lendo a sua Bíblia de manhã e eu chego lá. Aí eu cheguei e eu já fui pro chão, porque o sangue não parava de jorrar. E aí eu falei, Renê, me leva pro hospital, eu preciso de stitches. Aí vem minha mãe da cozinha. Olha aí, ó, desmaiando porque não comeu nada hoje de manhã. E eu tentando entender como é que esse corte na minha cabeça tinha a ver com alimentação. Aí depois ela volta, tu tá sangrando, e vai embora. Aí ela vai pegar o óculos, né? Ela vai pegar o óculos dela. Quando ela põe o óculos dela, aí é o desespero. Renê, eu tô vendo o osso da menina, leva ela pro hospital, né? Aí passa um tempinho, né? E eu só lá, sentada, segurando o sangue na minha cara. Amanda tá pálida, Amanda não desmaia, Amanda não fecha o olho, né? Falei, mãe, eu não vou pra luz, eu não vou pra luz. E aí lá vem o Renê, quando ele chega com baldes de água, e eu penso, lava pé numa hora dessa? E lá vai o Renê, e ele, minha mãe achava que eu tinha desmaiado por causa de fome, mas eu rasguei a cara. O outro eu pensava que era lava-pé, mas diz ele que queria me limpar. E eu olhei naquela situação e falei, alguém pode me levar pro hospital? E nós vamos lá, o Renê me põe dentro do carro, o River e o Reed estão completamente chateados porque eu interrompi o estudo da Bíblia. E lá vai a gente pro hospital e eu penso, peraí, se eu for pro um ER, eles vão estragar com a minha cara. Eu falei, então vamos achar um plastic surgeon que vai ajeitar a minha cara. Nós ligam comigo, eles dão o contato, e aí é 8 horas da manhã e eles falam, Amanda, o homem está dizendo que só vai poder te atender 11 horas da manhã.
Mas não. Aí nós chega lá num lugar todo chique, né? As pessoas tudo fazendo Botox, facelift, sei lá o que eles iam fazer. Aí lá chega eu com um corte na cara, né? Halloween em March. E eu chego lá dentro, aquelas velhas tudo bonitinha, tudo linda, mais esticada do que eu. E aí eu chego lá, aí a mulher, você tem um apontamento? E a outra, pelo amor de Deus, dá um quarto pra essa menina. Aí eu chego lá, vou no quarto, o médico passa, tipo, vou ter que dar um jeito na cara dessa pessoa. E aí eles fizeram uns stitches lá. E se eu soubesse o preço, eu realmente me ia mandar eles devolver, ficar com esses stitches. Mas já que ele colocou na minha cara, eu pensei, quem sabe já não deu uma esticada boa, já fez um Botox natural. E agora, eu acho que a minha cara vai ficar mais bonita agora do que depois. Mas o que acontece? Nós ria muito, depois eu ria com a minha mãe me liga no caminho, tu fez o Kumon com os meninos? Eu, mãe, não é Kumon com os meninos? Sobrou pra mim, com a corte na cabeça. Mãe, faz esse Kumon com esses meninos. O Kumon ficou feito, tá bom? Então, nós ria, nós fazia graça. E se você me conhece, realmente eu levo as coisas na palhaçada e na brincadeira. Mas sabe, naquela noite quando eu deitei na minha cama, depois dos curativos, depois do o que poderia acontecer, se fosse no meu olho, se fosse no meu nariz, se fosse nos meus dentes, poderia ser em qualquer lugar. E graças a Deus foi na minha testa para eu dar uma acordadinha. E eu deitei lá com o René e eu comecei a chorar. E o René, tu tá com dor? Tu nunca sente dor? Tu tá com dor mesmo? Tá doendo? Mas o choro não foi de dor, o choro foi daquilo que poderia ser. E hoje pela manhã nós vamos falar um pouco sobre medos. Mas o que eu acredito que seja o maior medo não é... Mas pensa, o que é o medo? Eu tenho uma ansiedade, eu tenho medo de public speaking, né? Muitas pessoas têm medo de falar em público, muitas pessoas têm medo de cobra. O medo de eu ter essa cicatriz na minha cara, eu não sou tão vaidosa assim, mas pelo amor de tudo, né? Então você fica com vários medos, o medo que poderia acontecer, mas nesses últimos dias Deus tem me mostrado que tem outro medo. E para mim o medo maior é o medo de não ser tudo aquilo que Ele criou você para ser. Isso que é o verdadeiro medo. Tem um quote de um homem chamado Abraham Maslow, eu vou ler em inglês, depois eu vou tentar com a ajuda do Espírito Santo traduzir. Fala assim, ó. If you plan on being anything less than you are capable of being, you will probably be unhappy all the days of your life. Se você for qualquer coisa menos daquilo que Deus te fez para ser, daquilo que você poderia ser, você vai ser uma pessoa muito infeliz. Então, baseado nesse quote, eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia em Mateus 5, hoje em dia de celebrar a mulher. Eu queria falar dos bem-aventurados. Aí, para fazer tema de mulher, eu coloquei bem-aventuradas. Aí virou tema de mulher. Tá bom? Então, nós vamos abrir a Bíblia. Eu vou destacar 3 mulheres da Bíblia, mas eu acho que a mensagem vai servir para todos. Porque o maior medo que Deus me passou essa semana foi o medo dessas características. Em inglês é beatitudes, the attitudes you should have, the attitudes you should be. O maior medo seria nós não deixar que o Espírito Santo nos molde de tal maneira para que essas bem-aventuradas sejam parte da nossa vida. Oremos. Jesus maravilhoso, Deus, hoje eu estou com um espírito de gratidão e de livramento. A Bíblia nos diz que é muito melhor a gente ir para um funeral do que para um casamento, porque lá no funeral nós vamos começar a levar a vida um pouco a sério, a ver aquilo que é importante, aquilo que não é, talvez parar de brigas bestas, de reclamações, de coisas egoístas. Então, Deus, hoje nesse mês de celebração de mulher, que possamos sair daqui com novas atitudes, com novo posicionamento, e que nós não possamos chegar no céu naquilo que eu poderia ser, mas aquilo que eu consegui ser, porque eu deixei o Espírito Santo agir na minha vida. Em nome de Jesus, amém. Vamos falar com os primeiros 8 ou 9, e aí o último parte desse capítulo, Mateus 5, se você não for hoje à tarde para a casa da Adriana, você vai perder-se muito. Mas eu vou dar o tanto que eu puder hoje de manhã, respeitando ali o nosso tempo. Então, olha só, Mateus 5 começa, Jesus fala assim, ó. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximou-se dos seus discípulos. E, abrindo a sua boca, ele ensinava, dizendo, aí vem a primeira, bem-aventurados, ou aventuradas, né, que é dia de mulher, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando Cristo está falando dos pobres de espíritos, é as pessoas que reconhecem a sua pobreza espiritual.
São pessoas que se sentem a sua necessidade de salvação. Porque onde não haver um pecador que reconhece, não há Salvador. E para essas pessoas, o Evangelho é pregado. E para essas pessoas que Jesus veio ao mundo. Aqueles que se necessitam de um Salvador. O coração orgulhoso, Jesus estava ali falando com tantas pessoas diferentes, de tantos backgrounds, culturas, financeiramente eles eram tudo diferente. E ele estava falando que o coração orgulhoso, ele se esforça para tentar alcançar a salvação. Mas que a salvação vem somente de Cristo Jesus. Jesus não pode fazer, era a mensagem que ele estava dando ali nos bem-aventurados. Eu não posso fazer nada para a sua restauração enquanto você não reconhece a sua própria fraqueza. Isso era a mensagem de Jesus. Mas quando você reconhece, qualquer pessoa que vem até a mim vai ser transformado e vai provar da vida eterna. E nesse primeiro bem-aventurados, eu lembro da história de Maria. A sua história ela é vista em todos os evangelhos, porque Cristo Jesus mesmo falou que a história dela ia ser contada em todos os evangelhos, em todo o mundo, por causa da gratidão e o amor do seu coração. Maria ela era uma grande pecadora. A Bíblia nos conta até que quando eles fizeram uma festa para Jesus, lá na casa do Lázaro, da Maria e da Marta, a história nos conta que Lázaro ele foi ressuscitado da morte, né? Simão, ele foi curado da sua lepra. Eles falam que a Marta estava na cozinha tentando fazer todos os seus deveres, mas a Maria ela estava aproveitando da melhor parte. Os discípulos também estavam lá e nessa grande festa, Jesus está falando, eles estão tudo deitado ali, tipo uma poltrona, eles usavam um travesseiro para ficar se apoiando para comer a comida. E aí lá vem a Maria. E ela não queria causar nenhuma atenção para si mesma, mas aquele cheiro daquele perfume de spikenard era tão cheiroso que mesmo sem ela querer ser percebida, ela foi percebida. E aí aquele cheiro entra naquele ambiente, um ano que ela trabalhou para conquistar esse tão desejado presente para Jesus, e os discípulos começam a olhar para o outro e falar assim, que tanto gasto de dinheiro. O Judas, o primeiro a falar assim, que pessoa sem noção. Eu poderia ter usado esse dinheiro para dar para os pobres, sendo que ele queria mesmo era dar para si mesmo. E ela entra naquele quarto, aqueles homens começam a criticar e Jesus, nas minhas palavras, fala assim, todo mundo cala a boca, deixe ela em paz. E Jesus ali começa a explicar que aquilo que ela fez para ele foi do seu amor de gratidão. Foi seu coração que estava em gratidão, porque ela se reconhecia uma pecadora e ela sabia que nele, em Jesus, tinha salvação. Maria foi aquela que 7 vezes os demônios entravam no corpo dela, na mente dela, no espírito dela, e 7 vezes ela lembra Jesus orando, implorando, jejuando, lutando para que ela pudesse ter vitória. Tem uma música muito linda chamada Alabaster Jar. E nessa música ela fala assim, ó, You weren't there. Você não estava lá quando Cristo veio me encontrar. You weren't there when He wrapped His loving arms around me. Aí ela fala assim, You don't know the cost of the oil in my alabaster box. Maria estava ali falando, vocês não têm ideia da minha gratidão, porque Ele me viu no meu abismo e Ele foi lá e foi esse amor que transformou a minha vida. Bem-aventurados pobres de espírito, porque eles é o reino dos céus. Quando Jesus vê todo aquele movimento, aqueles homens tudo criticando Maria, Ele fala, Maria, Ele termina para ela, os seus pecados são perdoados. Não porque ela tinha mais ou menos pecado, mas simplesmente porque ela reconheceu que ela precisava que um Salvador o perdoasse. Já ele olha para Simão e fala, Simão, eu entrei na sua casa, você não colocou óleo na minha cabeça. Você não me deu um abraço, você não me deu um beijo. E a Maria, desde quando eu cheguei, ela não para de beijar meus pés. Ela não para de lavar meus pés com o seu cabelo, com suas lágrimas. Mas você
E ele conta uma parábola e Simão no final fala assim, aquele que mais ama é o que é mais perdoado. E isso foi a mensagem da Maria. Bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que reconhecem a sua fraqueza. Depois vem o versículo 4 que fala assim, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Cristo aqui nesse choro, ele não está falando, todos nós choramos, todos nós nos entristecemos. Aliás, quando nós fazemos coisas, eu fiquei triste pela burrice de colocar um removable peg na minha cara e puxar e ele saiu. Mas tem uma diferença entre a gente chorar ou ficar triste pela consequência do pecado ou do pecado em si. Você vê a diferença? Tem uma diferença entre eu estou triste, eu estou amargurado pelas consequências do meu pecado, ou eu estou amargurado e entristecido pelo pecado em si. E nos bem-aventurados, aqueles que choram, que são consolados, Cristo está falando de outro tipo de choro. A verdadeira tristeza pelo pecado é o resultado da operação do Espírito Santo no meu coração. Em Atos, Jesus está falando lá com seus discípulos e ele fala assim, que Cristo Jesus quer nos dar o arrependimento e o perdão. Em outras palavras, a parte de Cristo, apart from Christ, sem Cristo, eu e você não vamos se entristecer pelo pecado e sim simplesmente pelas consequências do pecado. Para eu sentir mal, para eu sentir ranço, nojo do pecado, eu não consigo sentir mal pelo pecado se eu não tiver o Espírito Santo trabalhando no meu coração. Se somos honestos, nós não ficamos entristecidos pelo pecado, nós ficamos entristecidos pelas consequências do pecado. E aqui, bem-aventurados os que choram, é o chorar porque o Espírito Santo veio e mostrou que aquele pecado foi quem colocou Cristo na cruz. Foi os meus pecados que o machucaram, foi os meus pecados porque ele precisava morrer. Esse reconhecimento que vem através do Espírito Santo é o que leva ao verdadeiro arrependimento. O arrependimento que o Paulo fala que não é arrependimento que traz simplesmente o senso de culpa. O Espírito Santo usa a culpa para talvez nos mudar de comportamento, sim. Mas a culpa que Deus quer nos dar é uma culpa que leva à salvação e não à perdição. E sem o Espírito Santo somos incapazes de se sentir mal pelas coisas erradas que fazemos. Ellen White fala que também esse choro é o choro daqueles que estão lutando contra o seu pecado. Todos nós temos tentações, todos nós em inglês falamos we have baggage, né? Nós temos nossas bagagens. Tem coisas que herdemos dos nossos pais, tem coisas que herdemos da nossa cultura. Somos quem somos não simplesmente pelas decisões que nós fizemos, mas pela talvez a mal decisões que os outros fizeram. E ela fala que esse choro também é o choro daquele que está lutando contra o seu pecado. E aí ela afirma, melhor a dor da luta do que a satisfação do pecado. Melhor a dor da luta do que a satisfação do pecado. Mas quando você está lutando contra o seu pecado, só você sabe o quanto isso dói. Mas Cristo está dizendo, todos aqueles que choram, lutando contra a sua tentação e os seus pecados, eles serão consolados por mim. Eu vou estar lutando com você. Se recebido com fé, todas as tentações, todas as tribulações, todas as nossas lutas contra o pecado, vamos notar que é porque Cristo está tentando nos abençoar. Ele está tentando nos poldar, Ele está tentando nos revelar parte do nosso caráter que ainda não está pronto. Então, para isso, se nós conseguirmos receber com fé esse trial, essa tentação, essa luta, chorando, mas tendo vitória nela, vamos conseguir falar aquilo que ela fala assim, You will look back at the darkest part of your way with thankfulness. Você acredita nisso? Que você vai olhar para trás nos momentos mais difíceis da sua vida com gratidão. Porque hoje nós estamos falando não sobre aquela pessoa que eu poderia ser, mas aquela pessoa que eu vou decidir a ser. Porque o maior arrependimento da minha vida vai ser eu chegar para o céu e pensar, eu poderia ter sido tanto mais.
As provações de Deus são usadas para remover do nosso caráter impurezas. E umas vezes eu fico até brincando com Deus, falo, mas que tanta desgraça de impureza, parece que é luta atrás de luta. Se você for como eu, você tem muita impureza de caráter, muita impureza. Então é luta atrás de luta atrás de luta. Mas a palavra de Deus promete que quem chora, Deus consola. Muito melhor a tristeza da luta contra o pecado do que a satisfação no pecado. Isaías 57, versículo 18 e 19 fala assim, tenho visto os que fazem, mas ainda assim irei curá-los. Eu os guiarei, consolarei os que choram, porei em seus lábios palavras de louvor, que eles tenham muita paz, tanto os que estão perto quanto os que estão longe. Deus fala assim, os que teve vitória e que ainda não teve vitória, mas estão na luta, todos esses vão ter a minha paz. Aí no finalzinho ele fala assim, porque eu sou o Senhor, o Deus que os cura. Jeremias 31:13 fala assim, transformarei seu pranto em alegria. Eu os consolarei e lhes darei exaltação em lugar de tristeza. As suas lutas vão acabar em exaltação. E aí vem o versículo 5 que fala assim, bem-aventurados os mansos, os humildes, porque eles herdarão a terra. Sabe, quando você começa a ver os bem-aventurados, você vê que ele é progressive. Tipo, ele tem uma linha de raciocínio. É quase como uma escada que um vai aumentando em cima da outra. Tem partes e tem caminhos que precisamos trilhar para que o nosso caráter seja desenvolvido. E a primeira parte dessa escada, desse processo, é o reconhecimento das suas fraquezas. O reconhecimento que eu não sou melhor do que ninguém, eu sou um pecador e se não for por Cristo Jesus, eu estou perdida. Esse é o primeiro passo. Você tem que ter esse reconhecimento. Quando você entende isso, você chora pelo seu pecado. Você chora porque você entendeu que se não fosse por Ele, você estava completamente perdido. E que é por causa dos seus pecados e dos meus pecados que eu machuco Cristo Jesus todos os dias. Então eu me entristeço por esse pecado. Mas aí, quando eu entristeço pelo meu pecado, eu entristeço pelo pecado do outro. Mas não numa atitude de, eu sou melhor. Eu não acredito que essa pessoa ainda está sofrendo pelas mesmas coisas. Essa pessoa não aprende, parece que ela fica fazendo e repetindo o mesmo erro. Quando eu me reconheço por pecador, eu não fico como Simeão, que fica assim, se Jesus soubesse que tipo de mulher ela é esse, ele nunca ia estar tocando nela. E aí quando Jesus olha para Simeão e fala assim, Simeão, você tinha lepra. Eu não estou aqui para falar quem tinha mais pecado ou menos pecado. Mas uma coisa eu sei, a gratidão dela foi o que ela reconheceu que ela era pecador. E os pecados delas estão perdoados. Um saiu de lá perdoado e o outro não perdoado. Sabe que vai ter pessoas no céu que fizeram muitas coisas piores. Porque o ser humano gosta de fazer isso. O ser humano gosta de categorize, né? De colocar em categoria o pecado que é melhor ou pior. Não tem diferença em pecado, tem diferença de consequência de pecado. Agora não tem diferença em pecado. E vai ter pessoas no céu que pecaram muito mais feio, muito mais horrível do que pessoas que ficaram de fora. Mas sabe qual que vai ser a diferença? Os de dentro reconheceram que eles precisavam de um Salvador. Então aqui tem um trajectory, tem uma linha de pensamento que Jesus está levando. Primeiro, você precisa entender a sua necessidade de mim. Segundo, você chora pelo o seu pecado que me machuca. E quando você reconhece que você é pecador, você começa a ser o quê? Manso, humilde, bondoso perante o pecado, o sofrimento e a luta do outro. Quando eu e você sentamos na escola de aflição, de luta com Cristo, aprendemos a ser mansos. A mansidão é um aprendizado de um cristão. Ninguém nasce manso. Com certeza eu vi isso na vida do Reverend Reed. Eu tenho que esconder esse negócio aqui, porque depois vai ser na cabeça deles. A mansidão é um aprendizado. Jesus, ele nos mostra na sua mansidão, ele se esvaziou de si mesmo. Ele tirou o eu do trono na vida dele e ele nada fazia
fazia por si próprio. Tudo ele fazia, eis a sua vontade de Deus. Ellen White escreve o seguinte: é o amor próprio que o destrói a nossa paz. Enquanto o eu estiver bem vivo, estamos continuamente prontos a protegê-lo e preservá-los dos insultos. Mas, se estamos mortos, sermos surdos às censuras e cegos às zombarias. Quando eu e você conseguem morrer pro meu eu não preciso sair aí me defendendo. Aliás, eu acho muito engraçado quando as pessoas falam mal de Jesus e tem os outros lá igual Pedro, né? Tira a espada para cortar as orelhas. Jesus não precisa que você os defende. Ele é um big boy. Ele consegue se defender, pode ter certeza. Ele precisa da nossa obediência. Da nossa obediência. E aí o que acontece? Tem um homem, um pastor Goya, Pavel Goya, ele conta uma história de que quando ele era pequenininho, ele foi para a escola e os meninos da escola começaram a fazer muita graça, zombaria dele, insultos nele. Ele chegou em casa chorando, ficou muito triste com aquilo. E aí ele falou que o pai dele pegou ele pela mão e falou assim: eu tenho que te levar para um lugar. Aí o pai dele pega ele pela mão e ele leva ele lá para um... Onde é que eles enterram as pessoas? Cemitério. Leva ele lá pro cemitério. Aí ele leva aquele meninozinho triste, chorando, catarrento, e fala assim, começa a falar nome com esse morto. Mas como assim? Fala, chama ele de nome, chama ele de feio. Tudo aquilo que seus amigos falaram com você, eu quero que você fala. Aí ele chega lá, você é feio, e começa a falar todos os insultos, né, para aquele morto. Aí ele fala assim, bate neles, dá murro neles. Aí ele começa a dar murro, começa a chutar. Imagina as pessoas vendo, né, o menino no cemitério dando murro no morto. E aí eles dando murro no morto, cuspindo, xingando o morto. Aí eu falei assim, ele se importou? Eu falei assim, claro que não, porque ele está morto. Eu e você precisamos morrer em Cristo. Porque aí essas coisas nós não precisamos nos defender, porque quem nos defende é o nosso Pai. E aí nós temos que ficar precisando, é porque me insultou, porque falou mal de mim, e ficamos nesse mundo atrás de quem nos prejudicou. Nós não precisamos nos defender, precisamos de obedecer e deixar a justiça e a defesa vir de Deus. A Bíblia nos fala em 1 Coríntios, e é esse tipo de mansidão que Cristo quer que nós temos. O amor, ele é paciente e bondoso. O amor não é ciumento, ele não é orgulhoso, nem grosseiro, nem exige que as coisas sejam a sua maneira. Quantos aqui precisam que as coisas sejam a sua maneira? Que o seu way is the best way. O amor, ele não é irritável, ele não é rancoroso, ele não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. A mansidão de Cristo, imagina se eu e você conseguíssemos ter a mansidão de Cristo na nossa família. Como as nossas casas iam ser completamente diferentes. O nosso lar, em vez do inferno que às vezes ele é, ia se tornar um lugar de paz. Ia se tornar realmente um pedacinho do céu aqui na terra. Porque a pessoa que é mansa, ela não provoca brigas. Ela não aumenta mais resposta. Sabe aquela pessoa que você fala, ela tem que responder e ela tem que ter a última palavra? A mansidão não faz isso. A mansidão, ela acalma o temperamento irritado dos outros. A mansidão, ela não tenta se proteger, porque ela morreu para o seu eu. E por isso que Salmos 149 fala, ele adornará os mansos com a salvação. Bem-aventurados os mansos e os humildes, porque eles herdarão a terra e eles herdarão a coroa da vida eterna. Versículo 6 fala o seguinte, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Deus vai dar para eles. A sede e a fome, ela vai ser cumprida. Agora, olha só. Justiça, quando nós vemos na Bíblia, ela é igual a... Imagina na sua cabeça, right? Justice equals sanctity. Justiça é igual a santidade. Santidade é ser como Deus, semelhante a Deus. E Deus é amor, certo? Deus é amor. Então, justiça é santidade. Santidade em mim é semelhança a Deus. Então, semelhante a Deus quer dizer que eu vou ser uma pessoa que sou amor. Deus é amor.
Agora, justiça, a Bíblia nos fala que é a obediência à palavra de Deus, porque todos os seus mandamentos são justos. Então, quando eu cumpro a lei de Deus, eu estou ali sendo semelhante a Deus, eu estou conseguindo ser amor, porque a lei, o amor é o cumprimento de toda a lei de Deus. A justiça nada mais é ser o amor. Como nós deveríamos sempre ser um com Deus e um com o outro. Aí em Isaías 51, versículo 1 fala assim, ó: alguém tem sede? Venha e beba, mesmo que não tenha dinheiro. Venha, beba vinho ou leite, tudo é de graça. A Bíblia nos fala que não vai ser por meio das minhas lutas ou dos meus sacrifícios que eu vou alcançar a justiça, porque ela, porém, é um presente que é dado, como eu acabei de ler, de graça. Mesmo que você não tenha dinheiro, venha e compra de mim que eu vou te dar de graça. Nós não temos justiça própria. A Bíblia fala em Isaías 54, 17, a sua justiça vem de mim, diz o Senhor. Quando vamos ter fome e sede, é quando nós passamos tempo apreciando o caráter de Cristo. Como é que eu consigo aumentar essa sede? Como é que eu consigo aumentar essa fome? Se todos os dias nós tirar, mesmo se for um tempo forçado, na presença de Deus, nós vamos gostar daquilo que nós encontrar. Mesmo se for um tempo forçado, Deus não é mesquinha não. É igual aqueles meninos que vão pra faculdade, nunca liga pra mãe, aí liga: mãe, eu tô precisando de $100. Tu acha que se o menino ligar e falar assim: ah, lá vem esse menino só me pedindo dinheiro, não vou atender ele não. Tem alguma mãe que ia fazer isso? Como vocês são besta. Claro que não. Porque seu filho tá te ligando e tu sabe que esse miserável vai te pedir dinheiro, mas você vai atender porque ele é teu filho. Tu acha que tu é melhor que Deus? Que Deus não vai atender o nosso telefonema mesmo porque nós simplesmente só liga para pedir dinheiro, para pedir favor. Deus, é a última vez, eu prometo, mas se tu me ajudar aqui, cara. Mesmo se for um tempo forçado, é impossível você passar tempo com Deus e não sair de lá com sede e com fome para mais. Taste and see that the Lord is good. Provai e vê. Você tem que ver, você tem que experimentar. Falar assim: tá bom, Deus, olha aqui, o tempo forçado. Quanto que é? 10 minutos? Vamos lá então. E aí esse tempo vai aumentando, porque se eu saísse com o René e o René falasse assim: ó, tu tem mais 30 minutos, vamos lá, o que tu quer me falar? Rápido, fala logo, porque daqui 30 minutos eu tenho que sair. Esse corte na minha cara ia estar na cara dele. Mas tudo bem, vai fazer o seu tempo forçado com Deus e você vai ter sede e fome da presença dele. Quanto mais conhecemos a Deus, mais vamos querer ser como ele. Mais vamos ter sede e fome. E aí quando nós ir até ele pedindo: Deus, me dá justiça, Deus, eu quero mais de tu, ele vai o quê? Elevar os nossos caráter. E ele vai dar tudo aquilo que nós estamos sentindo, sede e fome. E mais, se hoje você já está sentindo essa sede e fome, se hoje você já está um pouco meio de desespero, isso é o trabalho do Espírito Santo no seu coração. Quando eu e você sentimos uma necessidade de alma, quando eu e você se sentimos fome e sede de justiça, é prova que Jesus já está trabalhando no seu coração. E é isso que aconteceu com aquela mulher, the woman at the well. Como é que é o well? A mulher do poço. Ela foi lá, sem achando que ia ser um dia qualquer, um dia normal, mas Jesus queria ter um encontro com ela. E parecia que mais que ele falava, mais sede e fome ela tinha, mais curiosidade ela tinha. Ela não falou assim: tá bom, tu já falou demais. Ela continuou a conversa com ele. Enquanto ela falava com Jesus, as palavras de Jesus se tornavam fonte de vida na vida daquela mulher. Por isso que em João 4,14, quando fala dessa história, fala assim, ó: quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dará vida eterna. Eu e você, nós ficamos tentando tirar água de poços vazios desse mundo. Mas aquela mulher entendeu que onde ela precisava tirar água, veio do poço que nos daria a vida eterna. Esse
esforço, ele nunca seca. E ele sempre tem mais, porque quem entende do amor de Deus, entende que não tem fim para o amor de Deus. Você nunca vai chegar na presença de Deus e falar assim, já sabia disso. Até as histórias que você já leu crescendo, quando você era pequeno no colo da sua mãe. Vai ter uma ideia, vai te tocar e te transformar de uma maneira diferente. Olha só o que Ellen White nos diz. O coração que experimentou uma vez o amor de Cristo clama continuamente por uma porção maior e, comunicando o outro, recebe mais rica, abundante medida. Cada revelação de Deus, a alma aumenta a capacidade de conhecer o amor. Eu e você não conseguimos amar o outro, muito menos a nós mesmos, sem conhecer, entender e experimentar o amor de Deus. É impossível. Por isso que tem que ser Deus, o seu esposo, sua esposa e aí os seus filhos. Não tem como. Porque sem Deus você não vai amar eles da maneira que eles merecem ser amados. Esse amor não vai ser um amor de transformação. Mas aqui a mulher do poço, quando ela recebeu e ela foi enchida, a fome e a sede dela foi cumprida. O que ela fez? Começou a jorrar. E aí ela teve que falar para outras pessoas. Ela não conseguia ficar com a boca dela calada. Então ela foi lá e ela falou e ela se tornou uma grande missionária naquela área. E aí as pessoas ouviram da boca dela, mas quando eles ouviram da boca dela, eles falaram assim, não, mas eu quero conhecer ele. Então através da sua vida vocês podem apontar as pessoas a Cristo, porque eles vão querer conhecer ele, a quem você os conhece. Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. O coração do homem, por natureza, ele é frio, ele é escuro e você é uma pessoa desagradável. Isso se ninguém te falou, eu tô te falando, você é uma pessoa desagradável. Tem minha mãe que ela falou assim pra mim, Amanda, meu filho tá namorando com uma menina que eu não gosto. Ela é isso, ela é isso. Eu falei, mas seu filho também é uma mala. Mas o meu filho... Like attracts like. Quem você é vai atrair alguém que é igual a você. O homem, eu, meu coração, o seu coração, nós temos que nos enxergar, pessoal. Eu sou fria, eu sou grossa, eu sou impaciente. Quem é você? Não quem as pessoas acham que você é, mas quem é você realmente? O coração do homem, por natureza, é frio, escuro e desagradável. Sempre que alguém manifesta o espírito de misericórdia e perdão, não vem de si mesmo, vem de Cristo, porque você não tem capacidade de ser bom, porque você é desagradável. Então, quando você faz uma coisa legal, todo mundo olha para a sua vida, eles não ficam aplaudindo você, eles aplaudem a Deus que conseguiu, pela misericórdia, fazer alguma coisa legal entre você. É assim. É o próprio Deus a fonte de toda a misericórdia e o amor. Seu nome, a Bíblia diz, é misericordioso e piedoso. Ele que não nos trata como nós mereçamos, e é por isso que eu tenho a condição de tratar alguém melhor do que eles me tratam, porque ele me trata melhor do que eu mereço. A Bíblia nos fala, vocês são tão legal, vocês amou Deus e Deus te amou de volta. Não, nós amamos porque Ele nos amou. Eu tenho misericórdia porque Ele tem misericórdia comigo. Eu consigo ter graça porque Ele tem graça perante a mim. Cristo, Ele não vem e fala assim, tem algum aí digno para o meu amor? Graças a Deus, nós já estamos tudo lascados. Não tem ninguém digno pelo amor de Deus. Ele não nos faz essa pergunta, mas ele fala assim, eu vou derramar o meu amor, eu vou derramar tanto amor, tanta graça, tanto perdão que você vai se tornar digno. Não pela sua dignidade, mas pela minha dignidade. Por isso que segundo Pedro fala assim, os misericordiosos são participantes da natureza divina. Quando você tem misericórdia, quando você tem perdão, quando você é piedoso, não é porque você são essas coisas, mas é porque você está deixando Cristo ser essas coisas em você. Tem muitas pessoas vivendo vidas muito difíceis. Eu não sei como é que foi sua semana. Eu não sei se você quebrou a cara literalmente ou figuratively. Mas tem pessoas que estão tendo vida muito difícil.
E sabe que não custa muita coisa para falar uma palavra bondosa? Sabe que não custa muita coisa para olhar com um olhar de simpatia? Expressar uma apreciação. Falar um obrigado. Porque essas pessoas que passaram semanas difíceis, para ela, que lutou talvez sozinho, para ele que lutou talvez sozinho, a sua bondade, o seu carinho, as suas palavras de simpatia seria como um copo de água fria numa alma sedente. E é isso que Jesus foi para aquela mulher in the well. Salmos 41, versículos 1 a 3 fala assim, ó: como é feliz aquele que se importa com o pobre. Em tempos de aflição o Senhor o livrará. O Senhor o protege e conserva a sua vida. Ele o faz prosperar na terra e os livra dos seus inimigos. O Senhor cuida dele quando fica doente e lhe restaura a sua saúde. Porque os misericordiosos receberão misericórdia. Olha lá o 8. Estamos terminando, vamos olhar só para mais 2 versículos, o 8 e o 9. E aí o resto desse capítulo vamos ver mais tarde. Versículo 8 fala assim, ó: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Limpo de coração não é do jeito que o mundo acha que é limpo de coração. Quando Deus pede limpeza do nosso coração, Ele está dizendo que no mais íntimo do seu ser, você é verdadeiro nos seus motivos. Nós podemos fazer coisas boas, coisas legais, mas qual que é o motivo atrás da ação? Deus olha para isso. Por isso que alguém pode dar muito dinheiro e o motivo pode estar errado, e alguém pode dar muito pouco e o motivo pode dar certo. Vemos isso na Bíblia. Então Deus não olha para a ação, Ele olha para o motivo atrás da ação. E é por isso que as pessoas podem olhar e falar: que pessoa bacana, que pessoa legal. Porque felizmente Ele só vê a tua reputação, mas Deus vê o seu caráter. E Ele olha o motivo da sua ação. Isso é que é ser limpo de coração. Limpos de coração são aqueles livres do orgulho, do interesse, do egoísmo. São aqueles que são humildes, semelhantes igual criança. Lembra que eu falei like attracts like? Você vai atrair aquilo que você é. Como é que eu tenho certeza? Olha só o que ela fala. Unicamente os semelhantes se podem apreciar. Appreciate themselves, né? Sem o princípio do amor, que é o princípio do seu caráter, o caráter de Deus, nós não podemos conhecer a Deus. É impossível. Sabe por quê? Porque nós não vamos gostar dele. Deus não vai manter nós fora do céu porque Ele não quer a gente ir lá. Nós que não vamos querer estar lá. Porque like attracts like. Por isso que a Bíblia fala, só aqueles limpos de coração vão ver a Deus. Porque se você não é limpo de coração, se eu não sou limpo de coração, a verdade é que eu não vou querer ver a Deus. Isso é a verdade. Mesmo os seus discípulos, quando Jesus caminhava aqui na terra, mesmo os seus discípulos era cego. O coração deles egoísta, eles não conseguiam entender, compreender aquilo que era a missão de Cristo. Tanto é que a Bíblia fala que Jesus, muitas vezes, ele andava só perante os homens. E a única pessoa que realmente compreendia Deus era o céu. Para os corações que foram purificados pelo Espírito Santo, estes vão poder ver a Deus. A Bíblia fala assim, ó: o que ama a pureza de coração e tem graça nos seus lábios, terão como seu amigo o rei. Olha só. Por quê? Like attracts like. Se você tem amor, se você tem pureza de coração, se você tem graça nos seus lábios, você vai atrair Jesus, Jesus vai te atrair. Like attracts like. Os puros de coração vivem como na visível presença de Deus durante o tempo em que eles moram aqui nesse mundo. E logo, logo, eles vão ver a Deus face a face como viu Adão. E agora vamos lá no final. E nesse final eu vou contar uma história, pra mim, a mulher mais incrível de toda a Bíblia. Quem chuta? Quem que é a mulher mais incrível de toda a Bíblia? Esther, Abigail, quem mais? Ruth. Na minha humilde opinião, a mulher mais incrível de toda a Bíblia é Abigail. Pensa
numa mulher sábia. Sabe por quê? Porque a mulher ela gosta de falar, e se você for igual, você gosta até a última palavra. Mas a Abigail, ela teve uma sabedoria, ela teve uma inteligência, ela falou de um jeito que o Davi não tinha para onde correr. Eu gostaria de ser uma mulher como a Abigail. Se você vê do jeito que Davi vai depois o elogiar, o agradecer, ele falou assim, eu ia fazer a maior burrice da minha vida, mas graças a Deus pela sua vida, Abigail. Imagina seus filhos, os seus maridos, os seus amigos, as pessoas da sua igreja falam assim, graças a Deus pela sua vida, você foi usado por Deus para me impedir de fazer a maior burrice da minha vida. Ah, como precisamos mais Abigails nesse mundo, meu Deus. Olha só, 9, bem-aventurados os pacificadores, the peacemakers, porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha só, Cristo é o príncipe da paz. A sua missão é restaurar paz no mundo, certo? Quando nós tentamos achar paz, a parte de Cristo é impossível e nós não vamos encontrar. A paz, a base de toda a paz, não temos condição de ter paz e não temos condição de ser feliz a parte de Cristo. Todo aquele que consente em renunciar ao pecado, obedecer os mandamentos, fazer aquele tempo com Deus, mesmo se ele é forçado, e abrir o coração para Cristo, ele começa a participar desse céu, desse paz, dessa alegria que os outros não vão entender. E é por isso que a história de Abigail ela é uma história incrível em toda a Bíblia. Abre aí 1 Samuel 25 e vamos terminar com essa história. 1 Samuel 25. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Eu vou ler rapidamente só algumas partes por causa do nosso tempo, mas a história conta que Davi e os seus homens, eles estavam precisando de ajuda, de comida, de coisa, de canto. E os homens de Davi eram muito legal com os homens de Nabal, é assim que fala em português, Nabal. Então ele falou assim, eu tenho te ajudado, nós somos parceiros e agora no meu momento de necessidade, ele vai me ajudar. Mas infelizmente a Bíblia fala assim, de Nabal, quando os homens lá de Davi vai lá a ele, versículo 6, digam a ele paz e prosperidade ao Senhor e à sua família e tudo o que é seu. Nabal, ele era um homem muito rico, Davi não ia querer tanto que ele ia ficar pobre, mas olha só, é aquilo que motiva a ação que Deus se preocupa. Agora olha só o que acontece, versículo 9, os rapazes transmitiram essa mensagem a Nabal em nome de Davi e esperaram a resposta dele. Qual que foi essa mensagem? Sejam bondosos com a gente porque nós protegemos seus homens aqui fora. Então você pode retribuir a nossa bondade com bondade. E aí olha o que é a resposta desse homem. Quem é esse tal de Davi? Perguntou-lhe Nabal. Quem esse filho de Jessé pensa que é? Hoje em dia há muitos servos que fogem dos seus senhores. Devo pagar meu pão, minha água e a carne dos animais que habitem na minha propriedade e entregar a um bando que vem, nem sei de onde? Então lá vai a confusão. E aí os homens de Davi voltam com essa resposta e Davi fica enlouquecido. Pode ter certeza que todo mundo morre hoje. É bruto, é homem, macho. Assim, todo mundo vai morrer hoje com a minha espada. E aí ele vai lá fazer exatamente isso, versículo 13. Peguem as suas espadas, diz Davi, pôs a sua espada na cintura, os seus homens fizeram a mesma coisa. 400 deles partiram com Davi, enquanto 200 ficaram para guardar a bagagem. Os homens correm lá vem Abigail. Fala assim, seu marido conseguiu ser mais tolo do que nós achávamos que ele já era. E aí a Abigail vai lá. Ela faz lá daquele jeitinho dela, com aquele carinho, com aquele amor, com aquela semblança que só Abigail tem. E eles vão lá e eles têm a conversa, a Abigail manda os seus servos e vai mandando os presentes para Davi, para ver se amolece o coração dele. Ela mesma toma responsabilidade pela decisão imprópria do seu marido.
E olha só o versículo 18, sem perder tempo, Abigail providenciou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho. Ela vai mandando coisas. E vai diante logo e fala, olha aqui, ó. Vai diante logo seguirá, mas não conte o seu marido Nabal o que está fazendo. E ela vai lá amolecer no coração de Davi. Aí olha só o encontro, versículo 23. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e se curvou diante de Davi com o rosto em terra. Caiu aos seus pés e disse, a culpa é toda minha, meu senhor. Vocês deveriam, se não já leram o livro do Diácono, né? Total responsibility, total ownership. Ela fez do problema o seu problema. Ela se tomou responsável por um problema que realmente nem era dela. Não foi a culpa dela. Mas ela queria preservar a sua casa. A culpa é toda minha. Quem que recebeu a culpa toda, sendo que não foi a culpa dele? Ela está sendo Cristo aqui. A Ellen White tem um quote que eu amo. Ela fala assim, ó, que Jesus é God's thoughts made audible. Ah, tão bom esse quote. Jesus é os pensamentos de Deus visível. Essa mulher. Olha só, Nabal é um homem perverso, não dê atenção ao que ele disse. Ele é um insensato, como o seu nome indica. Mas eu nem sequer vi os rapazes que o Senhor enviou. Eles vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam. Ela fala assim, não faça isso. Você não pode fazer uma má decisão agora. Você tem que deixar ser levado pelo Espírito de Deus e não pelo Espírito da sua raiva. E aí olha o que Davi fala. Davi respondeu a Abigail, louvado seja o Senhor Deus de Israel, que hoje o enviou ao meu encontro. Graças a Deus por seu bom senso, que você seja abençoado por me impedir de matar e me vingar com as minhas próprias mãos. Fala sério, que mulher. Eu quero ver aqui, a Kathleen vai se preparar para cantar. Você vai conseguir seguir a letra da música dela, vai cantar uma música em inglês, mas é tão linda. E você pode ir lendo ali em português, mas antes dela ler, eu gostaria que você refletisse na mulher que foi Maria, que se expressou o seu amor e a sua gratidão, porque ela reconheceu que ela era uma pecadora. Aquela mulher que era sedenta, que ela queria tanto mais, e Deus supriu todas as suas necessidades, a sede e a fome dela foi suprida. E aí a Abigail, que mulher sábia, que se deixou a ser levada e usada pelo Espírito Santo. Olha só, essas palavras poderiam apenas ter vindo dos lábios de quem tivesse participado da sabedoria do alto. Abigail, ela era sábia, sabe por quê? Porque ela tinha conexão com o céu, só por isso. Olha só, a piedade da Abigail, semelhante ao perfume de uma flor, exalava do seu rosto, das suas palavras e as suas ações, sem que disse ela se apercebesse. O Espírito do Filho de Deus habitava em sua alma. Que tipo de mulher é essa? Uma mulher que tem tanta conexão com o céu, que o Espírito Santo habitava na alma dela, que ele poupava todas as palavras que saíam da sua boca. Seu discurso cheio de graça, bondade e paz derramava uma influência celestial. Eu e você não podemos dar aquilo que nós não somos. Melhores impulsos vieram a Davi e ele tremeu ao pensar que poderia ser a consequência do seu instinto precipitado. Falei assim, meu Deus do céu, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Abigail era filha de Deus. Olha só, precisamos mais mulheres como essa mulher de Israel, que clamassem os sentimentos e impulsos irritados com palavras de calma e bem, dirigindo a sabedoria a aplacar-se grandes males. Foi ela que conseguiu ali, com a sabedoria do Espírito Santo, parar Davi de fazer a maior burrice da vida dele. Uma vida cristã consagrada está sempre a derramar luz e paz. Ela mãe conclui e fala assim, ó, caracterizar-se pela pureza, tato, simplicidade e utilidade, dirigida por aquele amor que santifica a influência, está repleta de Cristo e deixa um rastro de luz onde quer que vai. Imagina a nossa vida ser assim, mulheres. Que as pessoas pudessem olhar para a gente e falar que a nossa influência veio do céu,
que Deus habita em nossa alma, que onde quer que nós passa arrastando luz de paz, de amor, de misericórdia, de perdão, de graça. Está respleta de Cristo, um rosto que arrasta a luz onde quer que vá. Abigail tinha sabedoria para reprovar e aconselhar. É muita inteligência com uma pessoa só. A paixão de Davi esvaziou-se sobre o poder de sua influência e seu raciocínio, porque a sua influência e seu raciocínio veio dos céus. Nós não vamos conseguir lutar assim com os nossos maridos, com os nossos filhos. Nós precisamos lutar nos joelhos, conexão com o céu, porque não tem um coração tão endurecido que o Espírito Santo não vai lá através da sua boca e acalma os corações, muda as ideias. A Kathleen vai cantar agora. Preste atenção na letra, medite na palavra da letra dela.
sabia, mas diz a Kathleen que ela nunca cantou solo. Aí eu que gosto de uma boa manipulação, eu falei, Kathleen, eu rasguei a minha cara, você vai cantar essa música. E que bom que ela cantou. Ninguém vai amar você do jeito que Jesus vai te amar. Ninguém vai ter o carinho por você do jeito que Jesus vai ter. E que a nossa alegria possa ser no céu. Eu amo essa parte de May my children tell their children. Que os meus filhos possam falar com seus filhos. Que o meu tesouro, a minha alegria foi achado no céu. Como eu quero que os meus filhos falem de mim aquilo que está sendo escrito por Abigail. Davi respondeu a Abigail, louvado seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje enviou ao meu encontro. Graças a Deus por seu bom senso. Que você seja abençoado por impedir de matar e me vingar nas minhas próprias mãos. Pois tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de lhe fazer mal, se você não tivesse vindo depressa ao meu encontro. Volte para casa em paz, disse Davi. Vou ouvir tudo o que você e vou fazer tudo o que você me pediu. Que eu e você não possamos ser nada menos daquilo que Deus tem certeza que você pode ser. Isso é a mensagem para a gente, mulher. Vamos ser a Maria, ter gratidão. Vamos ter sede e fome da presença de Deus. Vamos ter a sabedoria de Abigail com os nossos esposos, com os nossos filhos. Eu também perco a paciência, eu também sou grossa, eu também falo sem pensar. Mas que possa ser falado da gente. O Espírito do Filho de Deus habitava naquela mulher. E que em vendo vocês, os homens reconheçam que você tem estado com Jesus. Louvado seja o Senhor, Deus de Israel. Graças a Deus por seu bom senso. Que você hoje se sinta muito abençoado. Vamos orar. Jesus maravilhoso, Deus, entendemos que o nosso coração muitas vezes não parece como o teu. A realidade é que você é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, sim, um Deus de justiça. Mas Deus, essa justiça é sua, não a nossa. Então Deus, nos ajude a entender que primeiramente somos pecadores que precisam de um Salvador. E que isso nos leve ao nosso joelho em agradecimento e em misericórdia com o outro. Deus, mude a nossa vida. Eu não quero ter esse arrependimento. Eu não quero ser uma pessoa infeliz por não ser tudo aquilo que você sonhou que eu pudesse ser. Use as mulheres dessa igreja como Abigail, como Maria, como aquela mulher do poço. Deus, entre tantos outros, Maria, mãe de Jesus, a Ruth, a Esther, tantos nomes foram mencionados. Mas Deus, que o Espírito de Filho de Deus possa habitar em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Pelo cuidado
convite a todos estão convidados. Vamos orar aqui rapidinho perto da gente. Quem quer orar pelo casamento? Parabéns, viu? Me chamaram de mim pra fazer o lindo. Viu? Não doeu, doeu. I'm not sure. Ó, vai desconectando todos os cabos. Pega esse aqui também. Me dá esse aqui, ó. Me dá esse aqui. Eu vou pôr aqui dentro. Ó. Pode tirar tudo. Vai desconectando tudo que fica depois mais fácil de desenrolar. Já vou liberando tudo aqui, ó. Só vai jogando os cabos no chão. Oi? Não pode ir desconectando, mas se conforme esse aí de baixo, esses aí só vai desconectando e regulando. Vou levar logo aqui. Qual canal você põe? 7? Agora o baixo ficou bom, né? Ficou. Fala, se você vai ajudar lá, pode ir. Tava alto mesmo, tá? Quase que eu não tava ouvindo que eu tava de fone. Bosta. Não, vai ter só uma classe, não tem não? Se tivesse, tinha dado um jeito. Uma classe. É pra controlar o microfone de uma pessoa só. E a garantia vai ficar mais alto que o seu. Se é que você me entende. Se tivesse numa planta, tinha dado um jeito no som. Alto pra ver se for. Sorte.